E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Acordaram bem no dia de hoje? Sim, tô no Shima já, gente. Pois é, tô vendo aí. Aqui nós estamos Ó, no peraí, cafezinho. Ana. Peraí. Errei. Ó, acordaram bem Quando Não eu vejo de falei, manhã. Não quando eu vejo problema. falei, quando eu falei, eu me toquei disso. Não vejo Mas problema. não faz mal, porque tu Nossa, acorda e tu pode estar conversando de tarde, Ah, tá, não, né? beleza. Daí Tá. eu pensei mas, nisso, eu digo, vambora. mas eu não Mas vejo problemas, viu? não. Recorte temporal tem tudo a ver com escrita criativa, inclusive para literatura. Bom, Tem tudo tudo a ver. bem. Se vocês acham que não, beleza, tá? Eu tô passando a minha experiência para vocês. Se vocês Sim. acham que não tem problema, Eu acho que ok. o quanto mais natural possível, melhor e menos fake. Isso é, É? isso A é gente dentro da linha da escrita criativa. Sim. Tá, fica beleza. todo Então, mundo com o microfone ligado ou desligado? Como é que faz? Vamos deixar tudo ligado e a gente só cuida com os barulhos que acontecerem por aí. tá. E Eu tô já tá brincando com a minha gravando, cabeça viu? aqui, tá? Eu tô tentando Sim, ficar já tá gravando, mas isso e depois, Ana, a gente pode baixar esse vídeo do YouTube lá, daí eu corto e a gente põe de novo. Vamos lá. Tá? É tranquilo. Então, gente, é isso. Para quem está assistindo, a gente está aqui fazendo o nosso primeiro podcast do Centro Shirley Fleck. O assunto de hoje é escrita criativa, especificamente a escrita criativa e o ano de 2021. E a gente tem aqui eu, Ana Luísa Fleck, para organizar essa turma de falantes aqui, não que eu não seja também, né? A gente tem a Malu, que é psicóloga, Maria Lúcia Langoni, deixa eu colar aqui um pouquinho, formada em psicologia. Gente, esse delay que está acontecendo comigo, está acontecendo com vocês? Tu tem que Sim. desligar o teu e tu tá olhando no YouTube. É que tu tem que olhar no outro, não no YouTube. Fecha o YouTube. Tem que acompanhar no StreamYard. Fecha o YouTube. Eu vou fechar o YouTube, vou sair Fecha, dele. pode fechar. Ah, Ai, que com Vamos. delay não dá. Com delay, olha o Ô, Zé Ana, só faz rindo. assim, ó. Começa de novo. Começa de Tá. novo. Tá? Tá. O Zé só Acordaram rindo. bem e tal. Tá. É assim mesmo, tá, gente? A gravação é assim mesmo, tá? Eu já tá deixaria bom. ele no originalzão, assim, ó. Eu botaria esses cruzão. cortes no final, nos erros de gravação. Tu sabe que eu sou da linha da Ed, viu? Eu gosto também. Isso que é legal. É ao vivo, eu tô falando aqui, a gente tá fazendo nosso primeiro podcast, ninguém aqui tem experiência. Tá todo mundo legal. saindo do presencial, indo para online, assim, de cabeça. Porque é o erro que conecta com as pessoas que assistem, não é a perfeição. São os erros que aproximam os seres humanos. Então eu posso pegar esses pedaços e botar em preto e branco. Boa, Tá legal. Muito bom. Eu fiz legal. da mentoria do Everton, eu juntei ali os recortes, o que dá de visualização, o povo se mata rindo. Tá, vai lá. Toca a ficha, Ana. Vida real, né? Tá. Bota assim, ó, expectativa. O Ricardo dando as instruções e realidade. Boa. Maravilhoso. A criatividade da prova. Boa. Então tá, galerinha. Então é isso. Então a Malu, né, a Maria Lúcia Langoni, formada em psicologia pela Universidade Fevale, mestre em inclusão social pela Unicinos, gente, errei. Desculpa. Valeu, Malu. Esse é um baita do coloca erro ali, vai a ficar Fevale legal. vai gostar, ó. Mestre em diversidade cultural e inclusão social daí pela Fevale. Sim, então obrigada por me corrigir. Unicinos que eles vão me matar. Deleta Unicinos. Tá, então a Saiu a notícia no site da Fevale. Menina demitida. Ai, Deus me livre, eu vou ter que te bancar até lá. A gente bota a última titulação, ó, mestre em diversidade cultural pela Fevale, aí já dá uma puxadinha. Beleza. Mestra em diversidade cultural pela Fevale. Muito bem. Então, essa é a nossa psicóloga Malu. Aí nós temos a incomparável Prof. Edilaine Vieira Lopes, amada. Essa carinha amarrada. Deixa eu colar aqui, formação pela Faculdade Unicinos, mestre em educação, doutora em letras e idealizadora. Ah, meu Deus, estou falando tudo errado. Formação Unicinos. Formação na Unicinos. Nunca nem vi.
A imprensa da Fevale vai estar com a gente, né? Eles têm uma rixa na fila do pão. Tamo bem. Ricardo, essa tu corta, tá? Deixa eu botar um calor aqui. Sério, eu tomei muito uísque ontem de noite, mas eu juro que já evaporou, não sou eu, tá? Eu também. Ana, eu acho que a Ana estava nervosa e, né, deu um tapa na cascavel aí, né? Isso aqui é ótimo, ó. A gente tá rindo. Pior é que isso não, ótimo. gente. Pior é que não. Eu simplesmente peguei tudo, mas o da Malu eu troquei. E o da Ed, eu não tinha certeza. Eu digo, não, claro que é Unicino. Pá, Unicino. Vale, meu bem. Aqui, ó. Ótimo. Novo Hamburgo na veia, né, gente? É nóis. É nós. E, além disso, ela é idealizadora, a Prof. Ed, do curso de Imersão em Escrita Criativa, tá? Que é um curso que está revolucionando e fazendo com que muitas pessoas enxerguem a escrita de uma maneira totalmente diferente, onde eu me incluo, se eu puder dar um pequeno depoimento aí no meio do papo de vocês. Em algum momento eu vou fazer isso, tá? O nosso querido Ricardo Scherer, ele é professor de ciências. Unicinos, né, Ricardo? Sim. Acertei uma. Acertei. Formação na Unicinos, professor do Colégio Santa Catarina, em Novo Hamburgo, e jogador, gente, de coisas que talvez vocês não conheçam. Airsoft. Ele, além de ser jogador de Airsoft, ele é comentarista no blog Portal Airsoft Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, olha, te mete. Bem Deixe legal. seu like. Deixe seu like. Deixe seu like. E o José Hugo, que ele é acadêmico de psicologia da PUC, ex-aluno da Prof. Ed, ex-aluno do Centro Shirley com a escrita criativa e, por que não dizer agora, depois dessa vivência toda, escritor, né? Ele se viu escritor. E é com essa turma de bambambãs que a gente vai conversar hoje, bater um papo light, até para falar, para chamar vocês, para vocês verem que a gente vai ter um webinário online, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17, agora, de abril. E o nosso papo vai rolar em cima do assunto que vai ser tratado no webinário. Então, essa breve introdução, e agora eu acho que a gente podia ouvir um pouco a Prof. Ed, né, Prof? Então, gente linda, ó, baita escritor, Zé Hugo, né? Eu queria complementar. Ele é. Assim, escrita criativa é algo que me encontrou, digamos assim, há muito tempo. Acho que já quando nasci, eu já fazia escrita criativa e não sabia que era, né? Mas eu lembro com muito carinho das minhas professoras lá do Fundamental 1, né, segunda série, eu era a chata da poesia, quando não tinha ninguém para apresentar a gente cantava o hino na época do civismo e tal, tinha que cantar o hino toda semana, né, fazer o hasteamento da bandeira, eu era a chata, não tinha ninguém para apresentar, minha professora dizia, tá, vai lá, né, declama qualquer coisa, inventa qualquer coisa, e eu sempre queria ir. Então, ali eu senti que eu não ia para as exatas, né? Porque, infelizmente, Deus não quis, não vem ao caso. Mas eu acabei indo para as humanas e me desenvolvendo. E as minhas professoras, não só essa da segunda série, mas todas me possibilitaram que eu escrevesse e me manifestasse do meu jeito e lesse, enfim, e representasse a minha arte e a minha maneira de ver o mundo de uma maneira muito poética. Elas foram muito sensíveis. E eu acho que eu trouxe muito disso da minha criança quando eu virei, né, então, aplicando algumas técnicas, período de leitura, e por aí vai. Do RPG, depois ali os guris vão poder falar também, do RPG à poesia, vários projetos de leitura, vários projetos. Aí o que aconteceu? Eu virei pesquisadora, né? Cheguei na graduação, depois a pós, especialização, até o doutorado, até no estágio pós-doutoral, eu acabei na vertente da indústria criativa. E lá eu ampliei a minha visão, porque eu saí do campo do letras, da literatura, e não que seja um campo pequeno, não é nesse sentido a minha fala, mas ali eu pude dialogar com pessoas da arte, pessoas da fotografia, pessoas da arte em todas as dimensões, né? Arte gráfica, hoje em dia digital, né? O pessoal dos jogos, história, historiadores, antropologia. E eu fui aprender psicologia, aqui a gente vai falar muito de psicologia,
E eu fui aprendendo que escrita criativa não está ligada ao engessamento da grafia, da escrita que a gente aprende formal na escola, que é necessário para passar no vestibular, que são provas que a gente vai fazendo a vida inteira, que são necessárias, né? Querendo ou não, a gente precisa passar em concursos, a gente precisa ter um número, né? Nós somos números ambulantes na sociedade, por enquanto é o que temos, né? O aceito vai para Marte. Mas não é dessa escrita que eu estou falando. Eu estou falando de uma escrita que possibilite vida, que possibilite essa expressão da Edilane lá no ensino fundamental. E eu descobri que tinha várias Edilanes perdidas, como professora, como pesquisadora. E aí, no meu círculo de amigos, quando eu saí da escola, eu comecei a observar, e aí encontramos, né, o Centro Shirley me encontrou, a Shirley, muito querida, a mãe da Ana. Ela via o que eu fazia na sala de aula, mas de um jeito assim, na sala de aula eu fazia de um jeito mais formal, porque tem livro, tem pais, tem cobrança, né? Querendo ou não, é o sistema. E lá na escola, no Centro Shirley, eu não tinha obrigatoriedade de nota, eu não tinha boletim, então eu conseguia ousar um pouco mais. E aí foi a fome e a vontade de comer, né? Juntou a Ana, que não acreditava muito no início, porque até então não me conhecia, querendo ou não, com esse olhar, e eu mega entendo, né, com olhar administrativo. Tá, vamos ver o que essa louca vai fazer, né? E aí a Shirley foi dando corda, e aí nós fomos nos encontrando, né, as almas artísticas, os poetas, os José Hugos da minha vida, e é muito lindo, gente, é muito... eu não sei nem se é esse o adjetivo, mas assim, é uma maneira muito poética, é muito significativo poder ver o quanto uma atitude, uma ação, uma palavra, a simples palavra vai, ou simples escreve, simples, né? Escreve, faz, só isso. Elas só precisam de um empurrãozinho para acreditarem em si, para se descobrirem, para se autocurarem de algumas amarras também ligadas à escrita, né? Porque eu falei da minha experiência positiva do ensino fundamental com a leitura e com a escrita, mas quantas pessoas não tiveram essa professora ou essas professoras sensíveis, né? Quantas pessoas, infelizmente, ainda não tiveram essa possibilidade de aflorar. Então, a escrita criativa é sobre isso. Não tem idade, não tem área, não é de letras, não existe certo e errado. Existe aquilo que faz sentido para você naquele momento e que você sabe, sente que precisa compartilhar com o mundo a sua história, as suas vivências, e que pode até não fazer sentido naquele momento, mas em algum momento vai fazer. Falei demais, acho que é isso. Não, muito bom, Ed, é exatamente isso, é um transcender, que não é só ficar dentro daquela coisa da norma culta, né, é além disso. E a gente percebeu, eu observando o teu trabalho, eu pude ver isso como realidade nas pessoas. Está muito na moda essa palavra transformação de vidas, né? Meio coach, assim, mas nada contra nem o coach, nem isso, mas é o que eu enxerguei, vendo os alunos que trabalharam contigo no início do curso e no final do curso. Os olhos enxergam, né? E como eu disse, quando via no presencial, os alunos da Profied chegando na escola, indo para a sala, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Vão lá. Quando saem, eu não sei, eu não participo da aula. Quando entrou online, eu comecei a ver, a participar da aula, eu entendi, gente, isso aqui é muito mais que escrita. Isso aqui é além. Né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da Malu. Hein, Malu, o que tu acha que... Aonde que entra a psicologia nessa história toda? Bom, vou começar por mim, então, um pouquinho. Eu acho que a escrita criativa, quando surgiu esse convite, e foi algo muito espontâneo, né? Um reencontro meu e da Ana, que... Amigas de longa data, né? De longa data. E eu fiquei pensando na proposta e me dei conta que a escrita criativa também nasceu comigo, né? Eu sempre fui uma criança extremamente criativa. E eu fui criativa exatamente porque eu não tinha companhia, né? Eu era a terceira filha, os meus irmãos bem mais velhos, e aí eu tinha que inventar. Né? Não nasci na época do 1,99, então os brinquedos tinha que criar. E essa criação, vivendo com adultos, me fez ser um mundo de amigos imaginários. Né? Só para ter meu primeiro contato com a psicologia, foi numa psicóloga, da qual eu não me lembro, que diz minha mãe que eu tinha uns 3 anos, porque eu falava sozinha o dia inteiro, e tinha amigos imaginários, fazia eles sentarem na mesa, outras coisas. Minha mãe pensou, é maluquinha, né? Talvez Malu venha daí.
desde pequena. E aí a psicóloga só me disse para minha mãe, né, da qual eu não me lembro, ela é muito criativa, ela está sozinha e ela resolveu criar um grupo de amigos. E essa criatividade, ela continuou comigo, né? E durante muito tempo ela foi para a escrita. Eu fazia textos maravilhosos, né? Fui aluna da Shirley também, lá em geografia, numa época que eu era uma aluna nota 10, depois a coisa degringolou um pouco. Na adolescência, eu fui fazer escrita criativa em outro lugar, né? Na vida. E aí começou a coisa da arte, do customizar roupa, e foi indo para outros, dar novos significados para aquilo que eu tinha e queria que fosse diferente. Então, saiu um pouco da escrita e levou tempo para voltar. E acho que voltou na psicologia, na leitura de cada história de vida que eu toco, né? Porque se tu me contar que tu nasceu numa caixinha, foi abandonado numa caixinha de sapato, eu logo vou recontar a história. Não, que coisa sensível, alguém botou um bebê numa caixinha de sapato e a caixinha é pequenininha, esse bebê ficou acolhido, se tu me disser que tinha paninho velho, não é um pano que deixa quentinho. E isso voltou para mim muito forte na psicologia. Né? Que é essa habilidade de olhar para as coisas na vida e enxergar várias perspectivas, as ruins e todas as outras, né? Então, acho que eu me encontrei com aquela história que eu detesto, tipo, quando uma porta se abre, né, uma porta se fecha, várias se abrem. Que nada, né? Todas sempre estiveram abertas. E a gente aqui optou por uma só e ficou encrencando ali, né? Quando ela se fecha, tu é obrigado a olhar para o que já tinha. Então, acho que a criatividade na psicologia, e a escrita criativa é uma possibilidade terapêutica à medida em que tu pega essa dimensão psíquica, que a gente chama de inconsciente, mas a gente pode dizer que é uma memória da nossa criatividade infantil que vai sendo perdida. E quando tu tem que escrever sobre a maluquice que foi a tua vida, sobre as coisas que tu gosta, tu acessa de novo a tua essência, né? Porque a gente nasce com uma essência criativa. Quem nos tira ela é o social, é a nossa família, porque às vezes a nossa criatividade não é muito na moda naquele período que a gente nasce. Eu tive sorte, me respeitaram. Acho que me respeitaram porque não queriam se meter, tá? A terceira filha, fiquei meio de lado e eu consegui. Outras crianças não são respeitadas, né? Aquilo que ela mostra, aquele desenho lá, que é um risco, ninguém olha e diz que lindo, né? E tu vai sendo desencorajado a trazer isso que já nasce contigo, né? Essa essência que todos nós temos. E aí a ideia de falar sobre a escrita criativa, fiquei pensando, nossa, né? Quando tu vai escrever de novo e trazer todas as tuas histórias de vida, tu traz de novo essa dimensão que tu abandonou lá na infância, que é de brincar, né? Se tu conseguir ser uma criança que brinca, um adolescente que brinca, um adulto que brinca, tu vai ser um idoso muito divertido. Mas se tu te perder nisso na adolescência ou lá na infância, tu vai ser um adulto muito enferrujado. Então, fiquei pensando no quanto, né, a escrita criativa pode trazer essa dimensão de tu entrar em contato com esse primitivo, mas que é a nossa essência. Alguns chamam de dons, né? Quando alguém vem e me pergunta, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que profissão, eu sempre levo para o que tu fazia desde pequeno? O que tu fazia bem? O que tu faz bem? E aí a gente encontra várias pessoas, uma bizarrice. Aquela bizarrice é a essência da pessoa, né? Então, acho que a escrita criativa me trouxe de volta para essa essência que eu trabalho e nem chamo de escrita criativa, né? Para mim era o jargão aquele do ressignificar, de olhar a vida de uma forma criativa. Acho que isso a psicologia tem e a escrita criativa pode contribuir muito. Então, imaginação, fantasia, é isso que nos move, né? Se a gente perde isso, nós nos tornamos um produto externo, do meio externo, e perdemos o contato com o meio interno da gente, né? Então, cada um de nós tem esse meio. Então, estou aqui, Nossa, né? Malu. Nossa, Malu. Olha, aplausos, porque, a meu ver, assim, tu conseguiu realmente descrever tudo, como é. A gente nasce com um dom, todos nascem, o dom da pessoa, o dom divino, o nome que quiserem dar, e a vida, por vezes, nos tira isso, né? A cultura, enfim, e a escrita está aí, e é esse papel da escrita e que a Prof. Ed faz com maestria, gente. Ela traduz isso com maestria, ela faz aflorar novamente o dom de cada um.
Eu Eu quero só tenho emenda. medo de me contaminar e daqui um pouco eu ir para o doutorado, que eu estou esperando tanto para ir, porque a escrita na psicanálise é maravilhosa, a teoria de onde eu venho, né? E eu fiquei olhando para vocês, o que vocês estão me buscando, hein, para essa escrita de novo? Medo de vocês. Pode estar na banca, eu quero ajudar na orientação aí, eu já estou me metendo, né? Mas, ô, Ana, isso que tu falou de a caneta, né, de ser instrumento, o meu trabalho, na verdade, é fácil, porque tudo isso já vem, tudo que a Malu falou, Maluquinha, amei a tua analogia, né? Tudo que ela falou já está pronto aí no sistema, Deus coloca as pessoas certas. Agora eu queria até, depois que o José falasse um pouquinho, porque assim, ó, vocês têm que ver o que é a escrita do José Hugo, né? E eu sempre vi ele em sala de aula como... Eu nunca trabalhei, José Hugo, lá na quinta série, vamos fazer escrita criativa agora, senta aqui que a prof... Não! Só que eu via o meu farejador de poesia, ele, né, não é... E eu via que tinha algo ali, e vocês não têm noção, agora vou deixar de contar, que eu criei expectativa, né, José? Agora que respondo. Ele tá escrevendo assim, ó, tá finalizando aí a trilogia, nem sei se podia falar, tô fofocando, tá? Porque aí eu tô muito orgulhosa, transbordando. Ele tá no terceiro livro aqui da trilogia, do romance, tá? Então, é fantástico ver esse amadurecimento e o quanto a pessoa se descobre, e não é a Ede, é 1% Ede e 100% ali, 140% José e o resto Deus, né? Então, queria ouvir também esse lado da Malu na teoria com o José na prática. Com a experiência, né? Fala, Zé. Oi, pessoal. Eu gostei muito da fala da professora Ede, da fala da Malu, porque eu achei que foi perfeito, assim, eu acho que realmente a arte, para ela funcionar como uma Eu ferramenta... posso fazer aquilo? Claro. Deixa eu ver. Posso falar? Claro, segue, Zé. Eu acho que para a expressão artística funcionar como, né, uma forma de crescimento e evolução, tem que ter esse caminho liberado, né? Você não pode pensar, pô, eu vou escrever agora, então, e eu vou querer escrever o próximo best-seller, ou eu vou querer escrever um poema que ele vai ser assim, e aí eu vou pensar uma semana antes de escrever o poema, e aí eu vou chegar lá e não vou conseguir fazer, sabe? Porque eu acho que a arte, ela, além de ser uma coisa intuitiva, ela também é um processo que requer uma iniciativa consciente, né? A gente não vai, a arte, ela não vai pular no papel, da mesma forma que ela não vai ser programada para aparecer às 8 horas da noite, né? A gente tem que viver a experiência da arte, né? E a experiência da arte é uma coisa que toca profundamente no nosso ser. Como escritor, como acadêmico em psicologia, percebi muita coisa similar nos estudos ali, né, que eu tive, porque a arte para mim, e agora eu falo arte de qualquer tipo, né, a escrita criativa dentro do salão de dança, dentro da música, né, dentro dos livros, dos poemas, eu acho que, por exemplo, eu estar aqui hoje, eu sinto que a escrita me trouxe aqui com muita facilidade, porque quando a gente começa a escrever, imagina, escrever um livro, meu pai sempre fala, é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Porque imagina, são 200, 300 páginas de pensamento, são ideias que a gente tem que dissolver, sabe? São ideias que a gente tem que olhar para nós. Não tem como a gente escrever se a gente não vê, se a gente não olha para dentro, né? A gente vai fechar o olho e vai ver nada. Porque o escritor, ele tem que fechar o olho e tem que ver coisas, né? O escritor tem que ver no escuro, porque ele vai ter que criar, ou ele vai ter que fazer uma autobiografia, né? Então, eu acho que a minha maior sorte como escritor foi ter encontrado a professora Ede no ensino fundamental e depois seguir, né, continuar uma amizade que ia dar uns frutos que eu jamais ia imaginar, porque a gente acabou fazendo ali o curso de escrita criativa e depois disso, assim, foi uma experiência muito próxima com uma literatura muito de qualidade e eu consegui ver o meu pai, ele sempre esteve ali para mim, sabe, na escrita, eu sempre fui uma pessoa com facilidade de comunicação
às vezes uma pessoa estava ruim, um amigo meu estava ruim no WhatsApp, eu conseguia, sabe, ajudar, falar exatamente o que eu estava pensando, e aí eu vi, talvez a minha forma de expressão seja essa, né? E foi quando eu tirei todas as, né, eu vim aqui nesse podcast para falar um pouco sobre a primeira experiência de escrita, e a minha primeira experiência de escrita é uma memória muito afetiva para mim, porque foi um momento em que eu me deixei, eu me vi pelado, eu me vi ali no papel e eu tinha que consertar muitos erros, eu tinha que fazer as frases, e hoje em dia, né, depois de mais de 600 páginas, eu vejo assim que é um processo que tá feito, escreveu, tá escrito, vamos seguir, vamos seguindo, e um dia a gente vai chegar numa frase que seja bonita, né? Porque o meu pai também fala, o melhor amigo do escritor é a lixeira, né? A gente amassa, joga, e aí um dia a gente vai chegar numa coisa que vai ser agradável, né? E eu acho que o incentivo ali, que foi muito orgânico, sabe? Eu acho que eu estava no sexto ano, eu mostrei para a professora aí de um original de 12 páginas, assim, eu tenho até hoje, assim, ela colocou assim, te vejo na letras, né, na escrita, e realmente, assim, não teve outra. Com 12 páginas ela conseguiu ver o que estava acontecendo, e hoje, assim, eu só consigo entender o que acontece na minha vida, eu só consigo entender não só o espaço e o tempo, mas também a sincronicidade que acontece quando eu coloco na escrita, quando eu consigo ver de fora, e não tem sentimento melhor do que pegar um escrito antigo assim e ver o que tu fez, o que tu trabalhou para fazer, né? Qual a minha iniciativa consciente deu esse fruto, né? Então a gente consegue se conhecer através do papel e se conhecer através dali, como a Malu disse, é um processo de abertura do nosso canal para o inconsciente, né? O que a gente desconhece, o que constitui a nossa sombra, né? E ali está praticamente todas as respostas que a gente procura, né? A gente não tem como achar essas respostas em nenhum outro lugar, é só dentro da gente, né? E realmente um trabalho, mas a expressão artística, ela no fim das contas, ela transforma a gente em quem a gente veio ser. É nisso que eu acredito. Uau! Gente, que isso? Rolou uma lágrima aqui. Isso é só... Que cria da Proquete. Não podia ser mais criativa, né? Eu tô fazendo arte no meu quarto e veio tudo do correio essa hora. Eu nunca vi. Mas é muito bom, muito bom. E tu, Ricardo, o que tá achando desse papo aí? Bom, eu tô assim, ó. Tô impressionado. Porque, olha, eu, como professor e, de certa forma, pesquisador também, né? Eu venho de uma linguagem muito técnica, né? Ciência. Isso, ciência, né? Uma cabeça muito científica, né? Então, e agora, conhecendo vocês e, de novo, a Profied, né? Porque a gente trabalhou junto, eu tenho até livros autografados, né? Por essa pessoa. E sempre que ela começou com essa coisa de escrita criativa, isso também me despertou uma certa curiosidade, né? Mas é aquela coisa, né? Tu segue o teu trabalho, ela segue o dela, e agora a gente se encontra de novo, né? Se reencontra de novo. E vocês conversando agora, o Zé fazendo esse depoimento, a Malu também falando da parte psicológica da coisa, aí eu começo a lembrar também do monte de coisa da época, por exemplo, que eu era aluno e que, por exemplo, a psicologia não estava tão avançada assim, né? Hoje em dia a psicologia ela está muito avançada, principalmente na área do ensino, né? Então, aquele colega que meio que saía fora da curva, da turma, a gente taxava de louco, né? Ele é o louco da turma, né? E agora a gente começa a ver que aquele louco, né? Aquele aluno fora da curva, ele se encaixa perfeitamente na escrita criativa, né? Porque realmente tu pega todas as tuas
os teus devaneios, os teus pensamentos aleatórios e tal. E bem como o Zé falou, e tu organiza tudo isso na escrita, né? Tu consegue... Olha, hoje em dia, quando a gente dá aula, o quanto é difícil tu fazer um aluno, por exemplo, colocar a explicação de uma questão, né? Pode ser uma questão de um exercício de ciências, mas o quão difícil é para eles materializarem o pensamento deles no papel. E eu acho que a escrita criativa, ela realmente vem para isso, assim, eu acho que ela quebra essas correntes que prendem o aluno, né? E ele acaba conseguindo colocar qualquer coisa no papel, qualquer coisa na escrita. E acho que ele vai se habituando e vai se acostumando com isso e vai tomando liberdade e daqui a pouco ele domina qualquer pensamento dele, né? Ele não tem medo de pensar e ele também não tem medo de sentar e de escrever, né? Eu acho que, pelo que vocês estão falando, né? Me parece que a escrita criativa, ela liberta o pensamento, né? Ela não deixa aquele pensamento preso, trancado. Isso é muito legal, né? E eu, meio de metido aqui, tô querendo entrar nessa também, né? Porque tem um monte de coisa que agora eu tô percebendo que eu faço de escrita criativa, né? Tem lá as minhas colunas do site do Airsoft, né? Que de vez em quando eu falo de coisas técnicas, mas de vez em quando eu tenho que entrar numa criatividade ali, ou até mesmo quando a gente participa de eventos do Airsoft, que são baseados muitas vezes em fatos históricos, né? Existe uma escrita criativa em volta daquilo ali, que a gente se envolve no evento daquela maneira, né? Como o Airsoft é um esporte de militarismo, assim, né? Que tem missões e tal para tu cumprir. Então, às vezes, tem eventos que a gente vai... nós vamos aqui no evento retratar um conflito na Ucrânia, né? Então, pô, se tu falar só isso, nós vamos batalhar na Ucrânia, tu não dá bola. Mas depois que tu pega o documento daquilo escrito dizendo o porquê daquele evento, o que tem naquele evento, né? Por que os exércitos são divididos de tal forma, tu começa a entender e tu começa a entrar para dentro daquilo. Então, quem prepara esse material está fazendo uma escrita criativa e a gente faz parte disso, né? Além também de jogar Airsoft e de jogar jogos de computador, que eu gosto também bastante, né? Eu também tenho um grupo de RPG, em que eu sou o mestre, né? E eu estou trabalhando agora uma aventura pronta com esse meu grupo, que a gente comprou a aventura, né? Então a gente está jogando ela pronta. Mas essa aventura, mesmo sendo pronta, ela não te dá todo o universo completo. Então, toda hora, de 5 em 5 minutos na partida, eu tenho que inventar alguma coisa, eu tenho que criar alguma coisa, coisas que fazem links com outras pontas da história dentro dessa aventura, porque eu não sei o que o jogador vai fazer. O jogador me dá essa aleatoriedade, essa criatividade, e eu tenho que lidar com isso. Então, a escrita criativa vem para ajudar isso também, né? Porque dentro da aventura, por exemplo, vocês têm que resgatar uma pessoa, mas daqui a pouco, se o grupo decidir, não, nós não vamos resgatar, nós vamos, sei lá, sequestrar essa pessoa e vamos pedir mais dinheiro do que os outros caras estão pedindo lá. Eles podem fazer isso, e isso não tem pronto dentro da aventura. Eu, como mestre, eu tenho que criar dentro disso, né? E o que é o RPG, Ricardo? O RPG, ele é um jogo, né, de interpretação de personagens, né? Onde cada jogador interpreta um personagem. Aí depende de que jogo que tu tá jogando, né? Tu é o ator do personagem. Isso. Eu tô jogando um sistema que é o Dungeons Dragon, né? Que para os mais velhos aí é o Caverna do Dragão, tá? É o Caverna do Dragão, é o Dungeons Dragon. Inclusive o nome do desenho Caverna do Dragão é Dungeons Dragon, né? E aí, nesse, ele se ambienta num mundo de fantasia medieval, né? Mas tu tem outros RPGs que se ambientam aonde tu quiser. Pode ser no mundo real, pode ser no futuro, no passado, depende, né? E eu sou o mestre do grupo, né?
O mestre do grupo é quem coordena a história toda, é quem conta a história para os personagens atuarem em cima dele, em cima dessa história, né? E é um jogo infinito. Tu pode começar a jogar com 20 anos de idade e continuar lá com 60 anos de idade, tu tá com o mesmo grupo de pessoas jogando. Ele não tem fim. Basta tu, né, colocar mais coisas, mais aventuras no jogo e tu segue jogando, né? E quando tu te enjoar daquilo, tu pode desfazer os personagens, entrar em outro sistema, refazer tudo e continuar jogando. Além de jogo, é um gênero literário também, né? Eu escrevi. Dá para fazer um podcast assim, ó, infinito, só de RPG aí. Uau! Né? Então, assim, a criatividade é a mil, né? Tem aí um colega que que participa desse grupo comigo, que é jogador, ele também abriu um grupo para ele ser mestre. E aí ele tem lá um personagem de um amigo dele que o cara decidiu ser um caranguejo. Meu Deus! Então o cara interpreta um caranguejo. Ele se inspirou no Bob Esponja. Se eu contar isso para outras pessoas que não conhecem a escrita criativa, eles vão dizer: o Ricardo é louco, os amigos dele são loucos, então vamos chamar a Malu para tratar esse pessoal aí. Né? Eu sou facilmente conhecida quando eu entro em algum CAPS e tem um grupo de psicóticos, eles logo acham meu apelido Maluquinha. Seguido, quando alguém me apresenta, essa é a Malu, porque eu amo, né? Eles estão lá fazendo alguma viagem e eu amo entrar naquela viagem porque é um inconsciente puro, né? É a essência pura. A loucura fica à margem porque a gente não quer entrar em contato com essa espontaneidade. Olha o jogo, né? Tu muda a estratégia, virou caranguejo, já estou viajando, caranguejo anda de lado, para que isso, né? Aonde tu vai parar? Eu acho que esse é o barato, né? A gente perdeu isso que os nossos ancestrais tinham, de espontaneidade, né? Por isso que a humanidade chegou onde chegou. Só que agora a gente se engessou. E acho que a escrita criativa traz isso de volta, né? Desengessar. Né? Se a gente fala um pouco do que tem de bom no mundo líquido, é isso, né? Que tu pode sair do cubinho. Quer dizer, o cubinho existe porque desde a pré-história a gente era criativo. E aí agora que a gente está no ápice, a gente deixou a criatividade, porque eu tenho que ser o que está na moda. E o que está na moda não entra esse aluno que tu falaste, bem importante até para professores, né? Para trabalhar a escrita criativa em sala de aula, porque tu não respeita aquilo que não está no quadrado que tu projetou. Quer dizer, tu é um facilitador, não é um mestre de antigamente. Nós não somos lá, né, os sofistas que ensinavam algo pronto. Nós somos aquele que desperta a criatividade no outro, né? Então, te ouvindo, fiquei pensando, tu pode usar de tudo para despertar a criatividade e trazer de volta o inconsciente da gente. Ele se manifesta como linguagem. E a linguagem pode ser da dança, pode ser da escrita, pode ser da poesia, pode ser da música. Claro que se tu colocar na escrita, tu vai enxergar a tua subjetivação, quer dizer, tu não vai mais ser um sujeito sujeitado, né? Tu pode ser aquele sujeito que traz a tua maluquice, né? Aquele teu estranho, e o teu estranho é o que combina com aquilo que a gente tem de único, a nossa marca única, né, na vida. Como a gente perdeu isso, né? A gente usa tudo a mesma coisa, todas as mesmas marcas, e as marcas nos encerram, e não nos permitem fazer o que eu adorava fazer na adolescência, que era customizar, não me davam as roupas que eu queria, então tinha que cortar, costurar, lembra aí, Ana, qualquer coisa, sair para um baile, a gente costurava panos e saía belíssimas, né, ou não. A Malu pegava qualquer paninho e fazia uma criação maravilhosa, tanto é que eu sempre achava que tu fosse pro lado do estilismo, alguma coisa a ver com a moda, e no fim, bem pro outro lado. Mas estava dentro de ti também essa essência de psicóloga. Ela era psicóloga de todas as amigas, sem ter feito curso. Tá na pessoa, não adianta. Descoberta pelo meu pai. Vai ganhar dinheiro com isso, em vez de ficar no telefone o dia inteiro. Vai cobrar para ter. Foi aí que eu olhei para psicologia, não tinha olhado ainda. Mas, gente, cada vez, ouvindo vocês, cada vez eu me convenço mais de que a escrita criativa, ela é um movimento necessário. Ela é algo necessário para os dias que a gente está vivendo hoje.
né? O Zé tem experiência dele de ter passado por isso e ter se transformado num escritor. Nem todos vão virar escritores, mas as outras pessoas vão ter outras descobertas. O Ricardo, na linha da ciência, né, Ricardo? Que a gente pensar a ciência, ela vai para um outro lado. Não, no fundo, a ciência e o lado humano, eles se mesclam e eles são... Tudo tem que andar junto, né? E eu acho que a escrita, viajei agora um pouco, mas é isso, é um movimento de descoberta e de libertação. Mesmo sendo que a gente pega, a gente é obrigado nas ciências a ter uma linguagem técnica, né? Porque envolve a questão de artigo científico e o passo a passo, é meio receitinha de bolo, assim, né? Mas daqui a pouco, né? Tu pode daqui a pouco trabalhar, por exemplo, com alunos uma escrita criativa dentro do RPG e que tu coloque elementos científicos ali dentro também, né? Porque dentro até de uma aventura de RPG, por exemplo, falando dos jogos, tu pode ser um cientista também, né? Então, de novo, tu começa a puxar uma criatividade aí, né? Então, não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras. Tá? Para complementar o que o Ricardo falou, eu estava colocando no chat aqui do YouTube, né? Que eu já falei demais para encerrar, eu sei que a gente já está passando do horário, mas escrever é um ato de coragem, né? A escrita criativa, ela está ligada à morte. Geralmente, agora, não vou falar de teoria aqui, né? Mas, assim, quando alguém morre na família, por exemplo, né? Morte física, quase sempre existe um bloqueio ou uma libertação. Eu já era bloqueada e passa milagrosamente a escrever, ou o contrário. Eu chamo de escritoterapia, né? Sem base psicológica nenhuma, de Lopes 2021. Mas, assim, o que eu entendo? Que essa morte, não necessariamente física, quase sempre é física, mas esse final de um ciclo na tua vida, uma morte que seja o encerramento de algo. Ou ela te trava, ou ela te liberta. E aí, estamos em pandemia, estamos em aulas remotas, alunos desligam câmera porque não querem aparecer, escrevem o mínimo possível porque não querem ser cancelados na internet, não podem, né? Tem toda essa cultura do cancelamento, e a escrita criativa, ela vem rompendo com tudo isso, ela vem tentando, assim, não importa, seja você mesmo, liberta e esteja pronto para a morte, para morrer, porque quando tu escolhe uma palavra, tu abre o guarda-roupa das palavras, tu escolhe uma, tu matou as outras possibilidades, e tá tudo certo, tu tem que fazer isso, né? É o teu ato libertador. Então, todo mundo pode ser escritor, sim. A Ana falou ali, de repente não vai ser um José Hugo, né? Mas todo mundo vai estar escrevendo e estar reescrevendo a sua história. É verdade. Eu nunca imaginaria que eu fosse escrever artigos no site do Airsoft RS, né? Porque quando eu entrei para a equipe do site, aí o pessoal assim, tu pode escrever sobre tal coisa, né? E eu, vou escrever um textinho aqui, vamos ver. E o pessoal gostou, e aí eu comecei a escrever um atrás do outro, né? Então, eu não sou um escritor, né? Mas aí o pessoal assim, não, então tu vai ser colunista do site. Poxa, mas colunista é aquele cara do jornal e tal, né? De repente é um jornalista ou né, alguém que lida com textos e tal. E eu nunca imaginei que eu conseguisse, né? E é uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer, né? E aí... cada vez que Desculpa. Não, aí aquele negócio assim, tu escreve, como é que vocês querem que eu escreva? Não, tu escreve do jeito que tu quiser. Então eu estava já fazendo também escrita criativa, né? É que quando a gente é provocado, né, principalmente para sair da zona de conforto, a gente se surpreende com aquilo que a gente é capaz, né? E a escrita criativa, voltando, ela faz isso, ela tira... Zé, me diz se eu estou errada. Ela tira a pessoa da zona de conforto, né? Ela liberta uma criatividade diferente, tu não acha? Eu tenho certeza. Ainda mais o Ricardo falou ali que ele nunca imaginou, né, que ele ia poder escrever ali e tal.
eu sinto que, assim, quanto mais a pessoa ama aquilo que ela está falando e está, né, tentando compartilhar alguma coisa, algum conhecimento, eu acho que mais vai dar certo, sabe? Porque essa coisa toda da norma culta e das palavras certas, isso vai vir. Eu acredito que isso vem. Porque, por exemplo, o meu pai também sempre falava que a gente tem que começar. Quando eu comecei a ler Stephen King, horror americano, aquele bem adolescente, assim, bem história clichê e tal, e cheguei nos autores que hoje em dia eu sou louco por, entendeu? Acho que o que a gente tem que fazer é começar, né? Até eu tava pensando esses dias, pô, esse primeiro livro que eu li, hein? Nossa, ele fez uma diferença, assim, na minha vida e no rumo que ia tomar que eu nunca ia acreditar. Então, acho que tem tudo a ver com quanto que a gente ressoa com aquilo que a gente está fazendo, né? É verdade. Voltou, Prof. Ed. É a vida. Não, deixa eu aproveitar que a gente tem uma coisa que vocês estão falando, tá me vindo assim, tá, e se as pessoas têm o que aconteceu comigo, né? Que escrevia muito toda a minha criatividade, num determinado momento a oralidade me pegou. É mais fácil tu me pedir para falar de improviso para 2.000 pessoas do que para mim sentar e escrever sobre aquilo que eu falei. Porque meu processamento mental é muito rápido. Na hora de escrever, eu preciso descer, ficar mais lenta. Então, eu tenho uma certa trava nisso. E aí, há uns anos atrás, antes da gente ter os recursos de gravar e o Word, né, transcrever para a gente, eu dizia, um dia vai ter um gravador onde eu vou gravar o que eu digo e ele vai transcrever para mim. Cara, isso é minha grande hoje arma, né? Porque eu falo sem parar o dia inteiro, falo por dentro, assim, eu parei com a fase de ficar falando, né, que nem louquinha, assim, eu consigo disfarçar, mas dentro de mim eu tô sempre produzindo algo, né? E a psicanálise me deu na psicologia essa coisa de olhar a pessoa na teoria, mas poder comparar ela com o cinema, com a arte, com a mitologia, com a música, e ir escrevendo isso junto. E poder gravar e depois colocar no aplicativo para transcrever foi algo que me facilita muito a escrita hoje. Né? Então, a gente tem recursos para usar essa criatividade. Alguns vai ser na obra, lá vai fazer uma obra de arte, mas depois vai falar dela. Né? Eu queria, né, editar, até te perguntar nisso, né? Se esse recurso a gente pode usar, né? Dentro de um curso de escrita criativa, porque pode ser um start para alguns que têm essa minha característica, né? De ter uma verbalização, uma oralidade muito superior ao que eu coloco na escrita. Muito bem lembrado, Malu, porque assim, ó, na pandemia, de repente as pessoas se viram com tempo, de repente as pessoas se viram em casa, de repente resolveram ler, reaprenderam a ler, reaprenderam a reler. Ah, eu já li tudo, vou reler. Reaprenderam a escrever, a reescrever e a mexer nas gavetas e pegar os seus escritos. E o que que acontece? Simultaneamente, estamos numa era de Clubhouse, de redes sociais aí, de fala, estamos em áudios, né? Eu sou uma pessoa auditiva, antes de entrar aqui eu estava com um fone de ouvido numa reunião e o outro aqui, porque eu tô acostumada a fazer isso, porque se eu não me acostumo assim, eu não dou conta da quantia de trabalho que eu tenho, que eu transcrevo áudios o dia inteiro. Então, estamos nesse caos, né, que Nietzsche diria que o caos gera ordem, né, tentando gerar uma certa ordem, e a tecnologia está aí para nos servir. Existem transcritores, claro, que não substituem o olho humano, não substituem o trabalho de um bom revisor, né, o YouTube tem as legendas, aí tem as pessoas com dificuldade auditiva também, que eu trabalho, o meu chefe no Instituto Federal, ele é surdo. Então, tudo tem que ter legenda e leitura labial, tudo tem que ser falado com calma, para ele poder fazer, né, quando não tem o intérprete de Libras. Então, também tem esses outros públicos que são bem-vindos na escrita criativa e que talvez nunca antes foram vistos ou não tiveram vez e agora tem voz. E a escrita, ela é para todo mundo, usando esses recursos. Então, grave, fale sozinho mesmo, fale consigo, porque falar, segundo o Bakhtin, é existir para o outro, e não impeça o mundo de ter acesso à arte, de ter acesso a esse conhecimento que é só seu, esse recorte fenomenológico, esse olhar que é só seu naquele tempo, naquele espaço, isso na física, ele precisa ser compartilhado com o mundo. E no momento em que a gente fica fechado na bolha,
a gente não permite que o outro tenha acesso a esse conhecimento e fica dando justificativa, mimimi, procrastinando, não dá, não tenho tempo para escrever, não tenho tempo para transcrever, é muita mão, tem que baixar um programa. E a gente vai protelando certas coisas que talvez com a pandemia aí a gente não tenha mais tempo. Tem que ser agora. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando? Isso é escrita criativa. Exatamente, gente. E essa pandemia, por pior que esteja sendo, ela também tem um lado bom, que talvez seja algumas descobertas de cada um. Galerinha, o papo tá muito bom, mas a nossa proposta de meia hora, nós já estamos com 50 minutos. Então, eu tô gostando tanto, eu tô achando tão gostoso ter esse papo aqui com vocês, que se vocês toparem, a gente pode marcar outra. Né? Podemos marcar uma outra para a semana que vem, lançar para o pessoal, e se o pessoal gostar, que bom. Deem os seus likes. Nossa, nunca pensei que eu ia dizer isso na minha vida. Deixe seu like. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Isso aí. Tem que fazer assim, Ana. Tem que fazer assim. Deve ser isso que a minha filha estava me treinando, olhar uns podcasts de 24 horas junto com ela, super adolescentes, mas fantásticos, né? Olhou, Malu? Treinando. Sim, eu faço isso com ela direto, né? É uma interação, assim, estou descobrindo um outro mundo. Acho que eu e o Zé já falamos isso uma outra vez, né? O quanto que os youtubers estão aí, os pais olhando de uma forma muito ruim, e tem muita coisa boa. Eu acho que dentro dos clichês do que é ruim, do que é bom, a gente pode falar mais sobre isso, em termos de criatividade. Com certeza. Galerinha, vamos todo mundo dar um tchau aí, então? Semana que vem é o webinário, então, né? Sim! 15, 16, 17. 15, 16, 17, semana que vem, o webinário. Vão ter 3 podcasts semana que vem, se for pensar. É verdade. É verdade. Gente, @Centro Shirley, entrem lá, vão até a bio e se inscrevam no nosso canal do Telegram e participem. O webinário é grátis e vai ser top, incrível, tanto quanto aqui, ou melhor, enfim. Tá, pessoal? Um beijo em todo mundo. Adorei ter participado desse podcast com vocês. Obrigada, gente. Se cuidem. Deus abençoe. Beijão. É. Beijo.